Oi, pessoal. Sejam bem-vindos ao episódio 2 do programa Mapa TEA-TDAH. Eu sou a Tatiana Perecim, sou psicóloga, autista e criadora da metodologia de atendimento psicoterápico a adultos TEA-TDAH. Hoje nós vamos conversar sobre os objetivos da psicoterapia de adultos TEA-TDAH e sobre os erros mais comuns cometidos por psicoterapeutas que estão atendendo esse público. Então vamos lá? Por que é tão importante a gente falar sobre isso? Nós vamos conversar sobre quais são os objetivos e o que é que a gente tem que evitar, porque quando a gente está falando de uma psicoterapia realizada numa metodologia como a MAPA, na qual nós estamos utilizando estratégias baseadas em evidências científicas de eficácia, com uma capacidade comprovada de alterar a vida dos autistas, nós precisamos tomar muito cuidado com o que a gente está fazendo. A MAPA é baseada em análise do comportamento, que é a metodologia padrão ouro para o atendimento de autistas adultos, e é, portanto, uma ferramenta muito poderosa. Como toda ferramenta poderosa, se ela for utilizada para o bem, ela pode trazer muitos benefícios, mas se ela for utilizada para o mal ou de maneira errada, ela pode sim causar prejuízos, aumentar sofrimento e piorar a vida dessas pessoas, né? É como um bisturi, não dá para ser manejado por quem não sabe o que está fazendo. Sendo assim, vamos começar a falar sobre quais são os objetivos dessa psicoterapia. Então, quando eu estou atendendo um autista, no que é que eu tenho que estar mirando? Muita gente comete o erro de olhar para o DSM, olhar para as descrições das características dos autistas, tal como elas estão descritas nos manuais de diagnóstico, e acham que a gente tem que dar um jeito ou de consertar ou de sumir com essas características. E essa é uma visão que está completamente errada. A psicoterapia dos adultos autistas, ela precisa estar, assim como a psicoterapia dos neurotípicos, ela precisa estar fundamentada na ideia de que o foco da intervenção precisa ser aquilo que está causando sofrimento a essa pessoa. Nem sempre as características do autismo são as fontes do sofrimento da pessoa autista, até porque autismo não é doença e característica não é sintoma. A característica não é necessariamente alguma coisa que precise ser mudada ou transformada para que essa pessoa possa ter uma vida significativa, possa ter qualidade de vida e saúde mental. Então, eu não me canso de falar isso, e é muito importante repetir e repetir de novo: o foco da intervenção é aquilo que está causando sofrimento para os autistas. Às vezes, quando eu estou dando supervisão, eu vejo alguns psicólogos que estão tão assoberbados e sobrecarregados até com a quantidade de coisa na vida daquele autista que está difícil, que está complicada, que está enrolado, e eles estão vendo tanta coisa ali que eles nem sabem por onde começar. E o que eu sempre digo é: começa pela queixa. Do que é que esse autista está se queixando? Quando ele veio te procurar, de acordo com a percepção dele, o que é que está causando sofrimento para ele nesse momento? Talvez, do seu ponto de vista, isso não precise ser a primeira coisa a ser tratada, mas quem está na psicoterapia é ele. Quem está dizendo para a gente aonde que está a maior fonte de sofrimento é ele. E é por ele que a gente se guia. A gente deixa o cliente levar a gente, o cliente direcionar por onde a gente vai para a psicoterapia. E o objetivo principal tem que ser sempre cuidar daquilo que está causando mais sofrimento àquela pessoa. Além de buscar a eliminação do sofrimento, ou a minimização do sofrimento, ou no mínimo uma forma de manejar essa situação que está acontecendo, a psicoterapia dos adultos autistas também precisa focar no ganho de qualidade de vida, de autonomia, na melhora do autoconhecimento e da aquisição de capacidades que permitam a esse autista
criar uma vida direcionada à busca de seus objetivos e direcionada aos seus valores. Para que a gente possa chegar nesses objetivos, principalmente quando a gente está falando em termos de autoconhecimento e de saber lidar consigo mesmo, saber lidar com as suas características, a primeira das coisas que é indispensável é que a psicoterapia do autista adulto seja capaz de explicar para esse cliente tudo o que a gente já sabe hoje em dia a respeito da tipicidade. Então, eu preciso estar preparada para ajudar o meu cliente a entender como esse cérebro dele é, no que esse cérebro é diferente do cérebro dos neurotípicos, que capacidades a mais isso traz, que dificuldades a mais isso traz, o que é que ele vai ter que aprender, o que é que não tem como aprender, é só manejando, só lidando. Eu preciso ter muita clareza de todas essas questões relacionadas à atipicidade, se eu quiser ajudar esse autista no ganho de autoconhecimento. Afinal de contas, se eu não sei dizer para ele como é que um autista funciona, ou por que o autista funciona assim, ou qual é o melhor caminho para um autista lidar com uma característica dele, eu não vou conseguir ajudar o meu cliente nem a melhorar o seu autoconhecimento, nem a ganhar qualidade de vida, né? Então, essa primeira parte é indispensável para o atendimento de pessoas autistas. A segunda parte, que é indispensável, é a questão da ampliação dos repertórios. As pessoas autistas, por conta da maneira como o seu cérebro se desenvolve, às vezes elas resultam em situações em que há atrasos do neurodesenvolvimento e dificuldades no ganho de habilidades. Essas habilidades que são aprendidas, elas continuam podendo ser aprendidas, mesmo na vida adulta, né? A gente não tem mais podas neurais, o processo de aprendizado passa a ser um pouco mais lento, mas ele ainda existe. O cérebro continua sendo plástico mesmo na velhice. A gente continua conseguindo aprender coisas. E a estimulação suplementar, o treino dessas habilidades, a criação dessas oportunidades para que o autista possa completar o seu processo de desenvolvimento e ganhar as habilidades e fazer os aprendizados que ficaram atrapalhados ali ao longo da vida por conta das diferenças na maneira como esse cérebro se desenvolve, essa é uma segunda parte indispensável na psicoterapia de autistas adultos. E, por fim, óbvio, tudo aquilo que tem a ver com a vida adulta e com os desafios da vida adulta, ou seja, tudo aquilo que você também trabalharia na psicoterapia de um neurotípico. Mas veja que a psicoterapia do autista, ela é como se ela fosse assim, 3 vezes mais complexa do que a psicoterapia de um neurotípico, porque tudo aquilo que o neurotípico lida, o autista também lida, o autista também cresce, autista também vira adulto, autista também ganha um monte de responsabilidade, autista também tem que ganhar vida, também se relaciona, também tem família, também tem problema com o chefe, também tem briga com o vizinho, autista passa por tudo o que os neurotípicos passam, mas a psicoterapia dos autistas precisa desses outros 2 capítulos a mais do que a dos neurotípicos. O capítulo de entendimento da neurodiversidade, o que isso é, o que isso significa, como é que eu lido com isso, e o capítulo da ampliação e da estimulação suplementar para o desenvolvimento de repertórios que possam ter ficado atrapalhados ali durante o processo de neurodesenvolvimento. Sendo assim, se esses são os objetivos principais da psicoterapia dos autistas, né? Lidar com o sofrimento, ajudar a diminuir ou minimizar ou manejar situações que causam sofrimento, aumento da qualidade de vida, do autoconhecimento e criar repertório para que eu possa ter uma vida significativa, buscar meus objetivos e direcionar essa vida para os meus valores. A gente precisa tomar cuidado, não só em fazer essas coisas, mas também evitar fazer coisas que possam atrapalhar esse processo. Nesse sentido, eu vou listar aqui alguns dos erros mais comuns que a gente encontra na psicoterapia de autistas adultos. O primeiro
desses erros é esse de não ser capaz de fazer o primeiro daqueles itens, né? Se eu ignoro as questões relativas ao espectro, então se eu não domino o que é TDAH, como é que isso se apresenta, como é que isso impacta a vida de um adulto, se eu não domino o que é o autismo, como é que isso se apresenta, como é que isso impacta a vida de um adulto, se eu não conheço as estratégias que as pessoas que estão dentro do espectro e que têm uma vida boa, como é que elas chegaram nessa vida boa, como é que é, qual é o jeito de ser um autista que dá conta de viver nesse mundo sendo autista, mas mesmo assim tendo uma vida satisfatória. Se eu não conheço isso, eu não tenho como atender esse autista, eu não tenho como proporcionar ganhos de qualidade de vida para essa pessoa. Então, o primeiro desses erros, e que muita gente comete, é tentar atender adultos atípicos sem entender de atipicidade. Simplesmente não dá. O segundo erro mais comum, porém, quase que vai na direção contrária, né? Que é o erro de tentar normalizar o autista. Como eu falei quando estava apresentando a questão da importância da gente saber quais são os objetivos da psicoterapia, eu não posso tratar características como se elas fossem sintomas e achar que eu vou melhorar a vida dessa pessoa se eu conseguir transformar ela num neurotípico. Já falei para vocês a respeito das diferenças anatômicas, funcionais, fisiológicas, né? O formato, a quantidade de sinapses, o funcionamento do cérebro do autista, ele é diferente do neurotípico. Você nunca vai conseguir transformar um autista num neurotípico. Na pior das hipóteses, você consegue ensinar ele a imitar um neurotípico. Mas aí eu te pergunto, quem é que tem saúde mental se passa a vida inteira imitando uma pessoa que não é? Não é esse o caminho. E a gente não pode se iludir achando que essa é a solução, que essa seja uma solução fácil. Como eu falei para vocês, a metodologia MAPA, ela é baseada em análise do comportamento, e a análise do comportamento é uma ferramenta poderosíssima na modificação dos comportamentos das pessoas. Então, se fosse útil, a gente poderia utilizar a análise do comportamento para ensinar um autista a imitar um neurotípico. Isso é perfeitamente possível. Isso só não é um bom caminho para que essa pessoa tenha saúde mental. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. É possível ensinar um autista a imitar um neurotípico, muitos fazem. Inclusive, nós temos muitos autistas que são atores de profissão. Vou nomear aqui só rapidinho o Anthony Hopkins, a Letícia Sabatella, a gente tem vários outros. Então, claro que um autista consegue aprender a imitar um neurotipo, mas a gente não está aqui para isso. A gente está aqui para ajudar essa pessoa a ter uma vida que vale a pena ser vivida, a ter uma vida na qual ela sinta que ela pode se expressar e que ela pode viver a vida dela, do jeito que for mais significativo para ela, do jeito que for proporcionar saúde mental. Então, a gente precisa estar muito bem preparado para reconhecer essa pegadinha e não cair nela. O terceiro erro mais comum no atendimento de autistas adultos é o psicoterapeuta que infantiliza o adulto. Muito do que a gente sabe sobre psicoterapia de pessoas autistas surgiu a partir do atendimento de crianças autistas. E a coisa mais comum do mundo, pode parecer absurda, quando você para pensar, até mas mesmo assim é muito comum, são psicoterapeutas que transpõem o modelo de atendimento das crianças para os adultos de uma maneira direta. Essa transposição ela é inadequada por uma série de razões. E a primeira dela é o fato de que o jeito que você lida com uma criança é muito diferente do jeito que você lida com um adulto. Ele é assim para neurotípicos ou para autistas, não vai fazer diferença. Então, aquilo que funciona para uma criança, funciona para crianças, não vai funcionar para adultos. Número 2, o grau de desenvolvimento e o nível de exigência das habilidades de vida de uma criança e de um adulto são completamente diferentes. Então, não adianta eu ensinar um adulto a ser capaz de dar conta das tarefas que ele tinha que ser capaz de ter cumprido quando ele era criança, mas acontece que agora ele é adulto e está lidando com outras coisas.
E a psicoterapia de crianças não tem nenhuma ferramenta que ajude a gente a lidar com os desafios da vida adulta, né? Então, essa é uma outra transposição que é muito grave quando ela é feita, porque ela causa prejuízo e ela atrapalha até mesmo a capacidade do adulto de acreditar que a psicoterapia tem alguma coisa para oferecer para ele. Um exemplo disso, que é um exemplo muito recorrente, são pessoas que acham que para fazer diagnóstico de autismo em adultos, que a gente precisa chamar os pais do adulto para serem entrevistados, né? A gente entrevista pais de crianças autistas por duas razões. A primeira delas e principal é o fato de que a criança não é responsável por ela mesma. Quem é responsável por ela é um adulto. Então, você não tem como atender uma criança sem falar com o adulto. Falar com o adulto, nesse caso, é obrigatório. Mas também, quando você vai questionar os pais sobre aspectos do desenvolvimento da criança, você está questionando os pais sobre coisas que estão ou não estão acontecendo agora na vida deles. E mesmo que ele fale assim para você, nunca reparei, ele pode voltar a semana que vem tendo reparado e te trazer essa informação. Quando a gente está fazendo um diagnóstico de um adulto e a gente fala, vou chamar os pais, você está chamando uma pessoa que nem estava ali no cenário agora, a gente nem sabe como é que está hoje em dia a relação desses pais com esses adultos, né? Ou desses adultos com seus pais, enfim, relações familiares são algo complexo. Você está ignorando o adulto que está na sua frente, que é plenamente responsável por ele mesmo, que pode te falar tudo o que você quer. Você está dizendo que a fala dele sobre ele mesmo é menos válida do que a fala da mãe dele sobre ele, e aí você está chamando a mãe e o pai dele para falar de coisas que aconteceram 20, 30, 40 anos atrás, que essa pessoa nem lembra direito, e de coisas que ela estava nem reparando naquela época, né? Se você considerar que o diagnóstico de síndrome de Asperger entrou no DSM em 1995, mais ou menos, ali no meados da década de 90, então isso significa que você está perguntando para a mãe, se você pega um autista de 40 anos de idade, você está perguntando para a mãe dele se ela reparou 40 anos atrás em coisas que nem eram tidas como uma questão a se considerar naquela época, assim, não tem o menor cabimento. E eu já vi pessoas justificando que, mas acontece que para fazer o diagnóstico de autismo eu preciso garantir que essas características estejam presentes desde a infância. Bom, primeiro que adultos são capazes de falar da sua infância. E segundo, que se por alguma razão o próprio adulto tem muita dificuldade de identificar isso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai eliminar a possibilidade contrária. Então, assim, essas características, você sempre foi assim ou você se lembra de um momento em que isso começou? Então, assim, tive um acidente de carro, bati com a cabeça e, de repente, nunca mais consegui ter função executiva. Ok, isso não é TDAH, isso é sequela do acidente. Eu tive um AVC, tive Covid longa, né, ou qualquer outra razão, assim, essas características sempre foram suas, você sempre foi assim, ou você era de um jeito e num determinado momento você começou a ser de outro, e é essa a questão que a gente tem que responder, e essa questão o autista que está na nossa frente vai ser super capaz de responder, muito cuidado com isso. Por fim, eu queria tratar com vocês de um termo que tem aparecido no contexto dos atendimentos a pessoas neuroatípicas, que eu acho muito importante, que é o conceito de que as práticas de cuidado dessas pessoas precisam ser práticas neuroafirmativas. O que é que significa isso? Uma prática neuroafirmativa é aquela que respeita completamente a pessoa que está ali na sua frente, respeita a neuroatipicidade dessa pessoa. Então, primeiro de tudo, né, não vou tentar transformar um autista num neurotípico, porque eu não estou tentando normalizar o autista, eu estou fazendo uma afirmação da neuroatipicidade dele, e eu vou ajudar essa pessoa neuroatípica a lidar com o mundo sendo uma pessoa neuroatípica. Isso implica que as metas do atendimento precisam ser metas que sejam significativas para o autista.
Eu não posso estar preocupado com a sociedade, a mãe, o trabalho, não. E como eu disse, o que vai guiar o meu atendimento? É aquilo que a pessoa está me dizendo que é o que causa sofrimento a ela, né? Quando eu estou sendo um profissional e exercendo uma prática neuroafirmativa, então, a primeira coisa que eu preciso cuidar é de nunca subestimar a pessoa que está na minha frente. Eu preciso presumir a competência dela e de tudo aquilo que ela há indícios de que ela seja capaz de fazer. Então, quando eu digo para vocês, por exemplo, não tem por que eu ignorar a fala do autista que está na minha frente, falando a respeito da infância dele, ignorar a fala dele e achar que a fala de uma outra pessoa da família vai ser mais relevante ou mais significativa do que a fala dele, né? Se eu faço isso, eu estou presumindo uma certa incompetência dessa pessoa de descrever para mim a vida dela. Não, eu não posso fazer isso. Se eu estou lidando com um adulto com QI normal, então eu vou lidar com ele como eu lido com qualquer outro adulto com QI normal. E se eu quero saber da infância dele, eu vou perguntar para ele, porque afinal de contas ele estava lá o tempo todo, né? Eu vou cuidar da utilização de terminologias respeitosas e específicas. Então, eu vou conhecer os termos relacionados à neuroatipicidade, vou saber como é que eu me direciono a essas pessoas e no caso do autismo, eu também vou cuidar para me atualizar em termos de como é que a gente descreve as coisas, porque os autistas têm muitas experiências a respeito das quais os neurotípicos não compartilham. Então, assim, um neurotípico nunca esteve em sobrecarga, um neurotípico nunca teve um meltdown, nunca teve um shutdown, um neurotípico não tem hipersensibilidade sensorial, um neurotípico, a gente não tem um nome, por exemplo, para descrever essas sensações que as pessoas têm quando elas têm sinestesia, que é aquela mistura entre os sentidos. Então, a gente está ainda aprendendo a falar sobre autismo, e isso a gente aprende com autistas, né? E a gente vai criando nomenclaturas específicas para essas coisas, e eu preciso estar muito atualizado com relação a isso. Eu preciso oferecer para esse autista, nesse atendimento, um ambiente adaptado, um ambiente que seja adequado do ponto de vista sensorial, do ponto de vista das capacidades e etc. E eu preciso me portar como um terapeuta, um profissional que aprende constantemente, né? Como eu falei a respeito das terminologias, mas não só. A gente ainda está avançando no nosso entendimento sobre autismo e, por conta disso, né, as coisas mudam. O meu curso eu vivo atualizando ele porque aparece alguma coisa que eu mesma não sabia. Então, a gente precisa ter essa humildade de saber que a gente vai aprender muita coisa, inclusive com os nossos clientes, e a gente também tem que buscar conhecimento fora disso. E com isso, eu termino aqui essa listinha de coisas muito importantes para a gente levar em conta quando a gente está atendendo um adulto autista. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te acrescentou alguma coisa que você não sabia, alguma coisa que você achou interessante, me deixa seu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas que também possam gostar desse conteúdo e me segue nas redes sociais para conhecer mais sobre. Um abraço.